Olá, boa noite, seja bem-vindo ao ND, que hoje vai falar sobre política na cidade de Cubatão. E sobre esse assunto, eu recebo hoje o Pedro de Sá, vice-prefeito da cidade. Tudo bem? Pedro, seja muito bem-vindo. Obrigado, Roberto. Um prazer estar aqui, um prazer estar com vocês aí compartilhando esse momento de discutir um pouco da nossa cidade de Cubatão e de se apresentar com os projetos que a gente tem e que a gente espera que a cidade melhore muito. Não só Cubatão, né, Roberto, mas a região toda. Falar um pouquinho, vice-prefeito, sobre a situação de Cubatão. Quando o senhor se colocou à disposição para ser vice do Adhemário de Oliveira, imaginava que a gestão enfrentaria problemas que vem encarando hoje? Não, o grande problema, na minha opinião, foi que logo nos primeiros 6 meses houve uma ruptura com relação ao funcionalismo. Algumas providências que foram adotadas para racionalizar as despesas da prefeitura foram contra o funcionário público. E nenhum governo funciona bem se o funcionário não estiver motivado, se o funcionário não se sentir parceiro da administração. Então, acho que isso atrapalhou muito e hoje se colhe o fruto dessa ruptura com os funcionários públicos. Então, muita coisa pode ser feita melhor quando você tem as pessoas se comprometendo com o sucesso de um projeto. Não foi o que aconteceu. Teve algum momento específico que começou essa ruptura de vocês? Teve, porque quando eu me uni ao Adhemário, era muito com o foco de que o Adhemário tem uma experiência política e um vínculo partidário que a gente entendia que ia ser muito bom para a Baixada. Tanto é que 7 municípios elegeram prefeitos do PSDB. E eu tenho 35 anos de experiência como funcionário público, como engenheiro da prefeitura. Então, a minha ideia era agregar operacionalmente, fazer as coisas funcionarem. Mas logo no primeiro semestre do governo, houve uma remoção, tirada de direitos dos funcionários, no sentido de cortar despesas da prefeitura, e isso jogaram bomba no funcionalismo, teve questões que foram traumatizantes e que geraram uma ruptura muito séria, e não dá para dizer funcionário é vagabundo, funcionário não serve. Quem toca uma cidade, quem toca a prefeitura é o funcionário público. Você tem que dar condições, informatizando, treinando, melhorando a relação com o público e desburocratizando a cidade. Não foi o que aconteceu. E o momento da guerra, do conflito com o funcionário público, já foi logo nos primeiros 6 meses uma ruptura muito séria que comprometeu todas as realizações que a gente tinha previsto. O prefeito já foi alvo de 3 pedidos de impeachment. Ele ainda tem condições de governar diante disso? Como é que é a sua avaliação? Eu entendo que os pedidos de impeachment, primeiro, não tinham fundamentação suficiente, nem justificativa. A própria população não se sentia representada pelos pedidos de impeachment do prefeito. Então, a Câmara votou de acordo com a consciência dos seus eleitores. Os vereadores, acho que tiveram muita consciência de votar de acordo com a consciência do eleitor. Se não existe um clamor popular no sentido da remoção do prefeito que foi eleito, isso não pode dar certo. Claro que tem problemas sérios que tinham que ter sido combatidos e não foram adequadamente. Mas o momento que foi gerado os pedidos de impeachment, que foram gerados os pedidos de impeachment, a meu ver, a Câmara tomou as decisões acertadas, os vereadores souberam fazer uma avaliação e se posicionaram muito bem. Agora, o terceiro pedido de impeachment, ele teve como motivos apontados pelo autor omissão, infração político-administrativa e negligência relativas ao abandono das escolas municipais que vêm sendo invadidas, depredadas e roubadas. O senhor lembra de alguns fatos que comprovem supostas falhas nesse sentido? A gente tem escola que chegou a ser invadida 5 vezes. Os furtos foram acontecendo gradativamente. Então, 2 questões que esse governo errou profundamente foi na manutenção dos prédios públicos, porque fez ata de registro de preço, que é uma modalidade de contratação, que uma única empresa fica responsável por cuidar de todos os próprios da cidade. Isso acaba comprometendo, não tem eficiência. É melhor você ter um contrato para cada próprio público, até pela questão da transparência. Você sabe quanto se gastou em cada unidade, o que foi feito em cada unidade. Isso não aconteceu em Cubatão. E a questão da segurança, removeu o contrato de vigilância, era um contrato muito oneroso, mas você teria que ter substituído por vigilância eletrônica ou um sistema alternativo que preservasse o patrimônio público. Isso não aconteceu, gerou essa série de roubos nas escolas. A questão da segurança não foi atacada de frente.
sistema de câmeras na cidade não existe. Então, tudo isso comprometeu o resultado na questão da segurança e na questão da manutenção. E tem um exemplo que eu cito, que eu acho que é o maior absurdo, a maior demonstração clara de como foi mal tocada a questão da segurança. Roubaram 2 tratores do município que estavam estacionados no aterro sanitário e não tem nenhuma apuração, não tem nenhuma satisfação à população. E 2 tratores é um patrimônio considerável, não desaparece no espaço, ninguém põe no bolso e sai andando com o trator. Então o cara saiu com o trator, ninguém viu, ninguém investigou, o caminho, só tem um caminho, passa em frente ao Ecopátio, lá tem câmeras, então devia ter sido verificadas as câmeras de segurança do Ecopátio ou das outras indústrias que tem perto. Então isso eu acho que são 2 falhas gravíssimas que comprometeram, assim como a questão do rompimento com o funcionalismo, comprometeram o resultado que a gente pretendia alcançar. Então tudo que se anunciar de novo não vai ter resultado, porque a gente não consegue cuidar do que já tem. O que adianta eu dizer que vou fazer coisa nova? O senhor acha que a gente pode dizer que Cubatão vive uma crise na segurança pública? Vive uma crise na segurança pública porque investiu mal e continua investindo mal nas questões relacionadas à segurança. O sistema de câmeras, principalmente nas entradas de cidade, aquelas câmeras que têm controle da chapa do veículo e tal, a gente tem algumas entradas muito definidas, é fácil tomar conta e não teve nada, nenhum investimento nesse sentido. Isso daí comprometeu demais a questão da segurança. É um dos maiores problemas. Além da questão do emprego, a questão da segurança é um dos maiores problemas da cidade de Cubatão hoje. E a gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente fala um pouquinho mais sobre a cidade de Cubatão. Nós voltamos já. O ND está de volta. O nosso assunto de hoje é política na cidade de Cubatão e eu converso com o vice-prefeito Pedro de Sá. Vice-prefeito, a gente estava falando sobre o terceiro pedido que teve como apontamento, o terceiro pedido de impeachment que teve como apontamento a questão das escolas municipais, e o senhor estava falando sobre a segurança nas escolas, né? A gente pode dizer que está faltando vigilância nessas escolas? Com certeza está faltando vigilância e, no mínimo, tinha que ter um revezamento, mas o pacote é fechado, então o bandido acaba sabendo as escolas que estão sem vigilante e acaba tendo acesso. E em algumas situações, teve inclusive que suspender a aula, e aí, mas foi porque roubaram. E não pode acontecer uma coisa dessas. As escolas têm que ter, se você não tem o vigilante para todas as escolas, põe um sistema eletrônico, põe uma base de fiscalização. Então, com um grupo de vigilantes pequeno, você consegue controlar 3, 4, 5 escolas, desde que você monitore o que acontece dentro da escola. Não se buscou nenhuma alternativa para fiscalizar isso. Então, tira o vigilante para baratear o custo e acaba sendo assaltado, acaba ficando mais caro do que o custo que era a vigilância anterior. Então, a prefeitura preferiu controladores de acesso, é isso, ao invés de vigilantes? Que é uma outra questão séria, inclusive trabalhista, porque o controlador de acesso, ele não tem a responsabilidade sobre o zelar pelo patrimônio, ele é um controlador de acesso, ele só verifica quem entra e sai do estabelecimento nos horários administrativos pré-estabelecidos. Então, essa opção pelo controlador de acesso para baratear custo, na verdade, é enganar a legislação trabalhista e é imputar uma responsabilidade extra sobre o trabalhador que não se justifica. Vigilância tem que ser feita por gente comprometida e que recebe para, de fato, tomar conta do patrimônio e não só controlar acesso. E em nenhum momento o prefeito escuta o senhor nesse sentido? Uma vez o prefeito falou para mim assim, olha, você sempre terá portas abertas aqui na sala, você sempre vai ser ouvido, nem sempre escutado. Então eu posso falar tudo o que eu quiser, mas nem sempre ele escuta o que eu falo. E cada vez mais, e foi isso que gerou uma distância da nossa relação, cada vez menos, aliás, ele escutava o que eu tinha para dizer. Então, isso levou a um afastamento, ainda que eu tenha me comprometido. Fui eleito com ele e toda vez que for necessário, eu estou lá para colaborar. Mas tem um projeto diferente para a nossa cidade. Agora, recentemente as crianças ficaram sem merenda nas escolas municipais. Por que isso aconteceu, Pedro? Roberta, desde que assinaram esse contrato, a licitação já trazia evidência de que isso ia acontecer, porque o preço proposto era muito abaixo do preço de mercado, pela quantidade de refeições que são oferecidas. Então, já se sabia que essa empresa não tinha competência para executar o serviço. O que vai acontecer, a consequência disso?
Primeiro, as crianças ficarem sem merenda e o governo ficar dizendo que era mentira que não tinha merenda. A criança estava mostrando, tinha foto de arroz, feijão e banana, tinha uma série de provas de que não tinha merenda e o governo se recusa a enxergar aquilo que é óbvio. E a segunda consequência que vai ter isso é que essa empresa que saiu, com certeza não vai pagar a quitação trabalhista para os funcionários que estiveram trabalhando por ela, porque ela não fez o provisionamento do recurso para isso. Então, na licitação, contratamos errado, foi feita uma contratação imprópria com gente que não tinha condição de fazer e a consequência é que faltou merenda de verdade nas escolas, foi de baixa qualidade, não se cumpriu o cardápio compromissado e contratado. E agora a melhor coisa a fazer é não pagar as faturas que tiverem pendentes para poder preservar o dinheiro para pagar o direito trabalhista desses funcionários e trabalhadores que exerceram suas atividades e vão ficar na mão. O senhor tem ideia de por quanto tempo essas crianças ficaram sem merenda? Foram vários dias de formas alternadas, mas os últimos 30 dias, principalmente, todo dia teve descontinuidade no fornecimento da merenda. Um dia faltou carne, um dia faltou merenda mesmo, chegou a ter dispensa de crianças, porque você não pode ficar com a criança de período integral se você não tem alimentação de qualidade para oferecer. Então, oferecia o café da manhã, mas não tinha comida para dar no almoço suficiente, não dá para dar só arroz e feijão. Então, muitos dias tiveram que ser dispensados e os últimos 30 dias desse contrato foram uma tragédia para o município e para o próprio rendimento escolar dessas crianças. A gente sabe que muitas dessas crianças só se alimentam dentro da escola, Exatamente. né? Como é que o senhor, não apenas como político, mas como ser humano, como é que o senhor sente diante dessa situação? Eu acho isso trágico. Eu cheguei aí a algumas escolas e conversar com os alunos e eles falaram, a gente fica sem ter condição de prestar atenção na aula, porque criança com fome, adulto com fome ainda dá um jeito, belisca alguma coisa, morde a mão, mas a criança com fome ela não rende nada, ela não consegue prestar atenção. Então, eu acho que é de uma responsabilidade gigantesca e era uma tragédia anunciada essa questão de faltar a merenda, era uma questão de tempo que isso ia acontecer. Ele ainda demorou um pouco, porque ele pegou o contrato em novembro, dezembro já entrou em férias, então uma parte do mês não teve, janeiro também não teve, fevereiro, aí teve greve em março, mas era uma questão de tempo que esse contrato estava abaixo dos valores de mercado e ele não ia ter condição de sustentar. Então é um absurdo, principalmente no período de encerramento do ano letivo, quando a criança precisa estar mais atenta e mais preparada, faltar merenda na escola foi lamentável. O senhor acha que a administração atual está chegando perto de uma situação insustentável? Eu acho que a situação é insustentável a partir do momento que as pessoas não querem enxergar as próprias deficiências. Quando você começa a dizer que está tudo bem, e você anda na cidade, todo mundo sabe que não está bem, a questão dos buracos, a questão da arborização, a questão da merenda escolar, a questão de não adianta inaugurar a policlínica e não ter médico para colocar lá. Então, um monte de médico se aposentou e não tem médico para substituir. As filas estão gigantes. Então, quando você começa a fechar os olhos para os problemas que de fato afligem a população, a questão do emprego, por exemplo, não se gerou um emprego na cidade nos últimos 3 anos. Esse é o maior desafio que tem na cidade hoje. Então, isso não poderia estar acontecendo na forma como foi e falta empenho, inclusive, junto ao governo do estado, porque o governador tem que olhar para Cubatão e para a região da Baixada com olhos diferentes. As indústrias de Cubatão sempre geraram emprego para toda a Baixada, Santos, São Vicente, Praia Grande. E hoje, cada dia, está mais desativando o parque industrial sem nenhuma reação do governo. Então, é insustentável quando você fecha os olhos para os problemas que, de fato, afligem os cidadãos da cidade. Apesar de o senhor estar apontando todos esses fatores, o senhor faz parte dessa administração atual. O que o senhor faria de diferente do que está sendo feito hoje? Eu, de imediato, mudaria o sistema de contratação, por exemplo, da manutenção de escolas. Se você contrata diversas empresas da cidade ou da região,
o dinheiro fica aqui. Quando você contrata uma empresa de São Paulo para fazer todo o serviço de manutenção, a parte de ganho, de lucro, vai toda embora para fora. Então, isso não movimenta a economia local. Quando você consegue manter a atividade dentro da própria cidade ou dentro da região, isso movimenta a microeconomia. O cara que trabalhou ali o pedreiro que fez a reforma na escola, ele compra na padaria do bairro, ele consome no mercadinho do bairro. Então, resgatar a economia local e trazer mais gente para morar são duas formas de combater essa questão que não está sendo feita de forma apropriada. Ok, a gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente fala um pouquinho mais sobre a cidade de Cubatão. Nós voltamos já já. O NT está de volta e o nosso assunto de hoje é política na cidade de Cubatão e eu converso com o vice-prefeito Pedro de Sá. Pedro, o senhor acha que o prefeito tem chances de ser reeleito, caso ele venha se candidatar? Roberto, então, quem está com a máquina na mão sempre tem chances. Mas eu sou contra a reeleição. Por princípio, eu acho que a reeleição não tem contribuído para a melhoria das cidades. Com exceção do caso de Praia Grande, onde a repetição deu certo porque criou uma história de melhoria, as demais cidades eu não tenho visto com bons olhos essa questão das reeleições. Então, eu acredito que ele vai se candidatar, acredito que ele tem chances de se eleger, mas eu espero que a população entenda que um projeto diferente, com conhecimento do como fazer, é melhor para a melhoria do que manter no mesmo ritmo que a gente está. E o senhor pensa em seguir na administração? Vai se desligar ou a gente vê o seu nome em outra situação? Eu sou pré-candidato a prefeito também, pretendo disputar como prefeito, não pretendo ser vice-prefeito de novo, não pretendo... eu sou um engenheiro da prefeitura, então vou estar sempre contribuindo com qualquer governo que vier. Mas pela minha própria história, que já comecei como ajudante, passei por diversas secretarias e cheguei a vice-prefeito, o meu caminho natural profissionalmente é tentar ser prefeito e devolver para a cidade aquilo que eu consegui receber dela. Então, eu faria muita coisa de forma diferente do que é feito hoje. Outra coisa que as pessoas nem prestam atenção, a questão de arborização urbana. Só se tira a árvore das nossas cidades, ninguém planta a árvore. E a árvore faz sombra, segura a poeira, melhora a condição de moradia, diminui o ruído da cidade. Então, tem coisas que são de melhoria da qualidade de vida que ninguém está se preocupando e que faz parte do meu projeto de cidade por conta do que eu aprendi vivendo na prefeitura esses últimos 35 anos. Eu acho que a gente pode fazer muito mais com as mesmas condições. Hoje, quais são os maiores desafios da cidade de Cubatão e como é que o senhor os enfrentaria? O maior desafio, sem dúvida, é a questão do emprego, que a gente precisa de uma parceria forte com o governo do estado e isso no Inova, por exemplo, que é um movimento que foi gerado aqui na Baixada, com a participação das universidades, de todas as parte acadêmica da região, cursos técnicos, está buscando entender quais são os gargalos e quais são as alternativas para a retomada do crescimento. Cubatão precisa atrair novas indústrias, trazer, a Uzi Minas tem propostas de investimento, a Carbocloro, Unipar Carbocloro tem projetos de novos investimentos, a Iara tem projetos de novos investimentos que dependem de um pouco da desburocratização, então acelerar as aprovações de projetos que demoram 2, 3, 4, 5 anos às vezes, e isso perde a oportunidade, e a questão da redução de impostos, principalmente ICMS, para ser competitivo com os outros estados da federação. Esse é o ponto principal, gerar emprego. A gente mesmo, recente, teve lá em Cubatão algumas empresas que pretendiam fazer investimentos lá e que por conta de dificuldade em tramitar, passou já 2 anos e não aconteceu, elas desviam o foco ou suspendem esse empreendimento e adiam para uma oportunidade onde haja mais facilidade em resolver. É isso o caminho, trazer novos investimentos, gerar emprego que movimenta a economia local e dar oportunidade, então, para os investidores voltarem a olhar Cubatão como, de fato, uma área de interesse. A gente tem, inclusive, uma área portuária que pode ser desenvolvida, que é um excelente negócio e que tem boas perspectivas da gente trazer em breve. Dá para a gente fazer uma previsão de Cubatão 2020? Cubatão 2020, eu vejo que vai ser um ano muito difícil, a questão orçamentária ainda tem um fator muito complicado.
as secretarias gastam mais do que o que é permitido. Quando você faz o orçamento do ano, você define qual é a parcela de cada secretaria. Todo mundo gasta mais do que está previsto e no final do ano sempre é um sufoco. E 2020, por ser um ano eleitoral, que se tenha o desejo de fazer tudo no primeiro semestre para poder entregar um resultado para a campanha ainda, eu vejo com muita preocupação. Mas acho que com um pouco de controle da ação dos próprios vereadores na fiscalização, eu acredito que a gente vai superar essas dificuldades para um 2021 de voltar ao crescimento. Quem assumir Cubatão em 2021 pode ter uma herança desagradável? Com certeza pode ter uma herança desagradável, porque essa questão do desemprego cada vez aflige mais, então cada vez gera mais demanda pelos serviços de educação, de escola, de saúde, porque ninguém tem convênio, ninguém tem como pagar a escola privada, né, particular. Então isso gera uma demanda maior de serviços e os recursos não estão crescendo. A parcela do bolo que a gente tem já foi 1,8% da arrecadação do Estado de ICMS, hoje está menos de 1%. Então, esse comprometimento na parcela, em números nominais, não diminuiu, mas o comprometimento em relação ao bolo total diminuiu muito e a despesa sempre cresce, no mínimo, a inflação de 4%, 5%, 6% ao ano. Então, esse é um comprometimento que vai ser um desafio para 2021. Ok. Pedro de Sá, vice-prefeito de Cubatão, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, uma ótima oportunidade. Obrigado para você também, tudo de bom, bom Natal, bom final de ano. Obrigada. O ND fica por aqui, uma ótima noite para você. Fica agora com o Jornal da Band. A gente se vê. Até mais.